Olá, amigas clientes, novas consultoras que estão aqui chegando, como vocês estão? Iniciando a nossa live de hoje, né? Uma live mais surpresa, de um assunto que vocês super pedem no meu direct, no meu WhatsApp, as alunas principalmente. E eu quero trazer um conteúdo muito legal para vocês, né? O erro, o nosso tema da nossa live hoje é o erro que 90% das novas consultoras cometem. Gente, como evitar esses erros é o conteúdo que nós vamos trazer para vocês hoje, né? A gente vai falar um pouquinho dos assuntos que travam o crescimento de quem está começando na coloração pessoal. A Marinha, nossa aluna, linda, maravilhosa, tá aqui acompanhando também. A Lu tá entrando. Gabriela, sejam bem-vindas. Meninas, vamos lá, né? Vamos falar do que interessa. Existe um erro que 90% das novas consultoras cometem e a maioria nem percebe, tá? Hoje eu quero mostrar o quê? O que exatamente é esse erro e o que ele atrapalha, principalmente como evitar e acelerar os seus resultados. A Priscila também tá entrando. Olá, meninas! A gente traz hoje uma live de 30 minutinhos para vocês, mais rápido, que hoje tem aula para as nossas alunas, né? 7h30 tem conteúdo de novas turmas e as meninas também acompanham, né? As aulas que ficam disponíveis para elas. As alunas anteriores, né, das turmas anteriores também podem acompanhar, porque elas têm acesso a um ano da plataforma. Então, fica disponível para todo mundo. Então, vamos lá, gente. Eu dividi a nossa live, né, em algumas partes. E a parte 1 é o que? É o grande erro, né? O maior erro é tentar decorar a teoria, meninas, e a cartela, as técnicas, sem aprender a interpretar a sua cliente, né? Hoje, a consultora iniciante, o que a gente acaba, né, trabalhando? Qual é o erro que elas acabam cometendo, né? Elas se perdem no método, elas se perdem no tecido, elas se perdem na explicação de cartela. E o que acontece? Esse se perder em todo o atendimento é pelo fato que elas não têm segurança na prática. É algo que acontece muito, que muitas clientes percebem, né? E algumas alunas, quando sentem a dificuldade, elas acabam entrando em contato comigo e falam: Lê, tô pensando em desistir porque eu não consigo dominar a técnica, eu não tô conseguindo dominar a prática. Eu falo: calma, respira. Vamos ver onde você tá pecando, onde você está errando. E a gente vai o quê? Consertar tudo isso. Tá? É dos pontos chaves hoje dentro da Academia Color Talent é a prática, gente. O que eu vejo, né? Que muitos cursos de formação só dão a parte teórica, não da prática. E hoje, não saber aplicar o método é o maior erro, é o maior de todos, tá? E o que acontece? Até a Priscila tá falando, sinto que o conteúdo de coloração pessoal é muito vasto e falta conhecimento científico. Gente, hoje, né, até pegando uma brecha desse assunto, a coloração pessoal, ela existe há quase 40 anos, né? A gente tem hoje uma metodologia do método sazonal expandido, que não limita mais a 4 estações, sim, dá resultados de cartela. Só que a gente, assim, não é só uma aplicação de um teste. Existe um embasamento, tá, Pri? E também o que acontece? Hoje a gente analisa diversas características de uma pessoa, até uma construção de um DNA que a gente acaba replicando numa cartela de cores. Então é todo um processo de atendimento que é minucioso para entregar um resultado personalizado, né? Então quando a consultora ela não tá treinada, quando ela não conhece o método, ela não conhece a prática, gera o quê? A insegurança. E a maioria delas tem medo de errar. O que acontece, né? Elas acham que que precisa saber tudo antes de atender. E realmente, meninas, a gente precisa saber tudo antes de atender o nosso cliente. E quando as consultoras elas não estão preparadas, né? Porque o que eu falo para as minhas alunas, meninas? Hoje na plataforma tem toda a parte teórica para vocês, tá? Então, o que acontece?
eu quero que vocês estudem a parte teórica e comigo vocês vão fazer a prática. Tanto que as nossas alunas têm as aulas ao vivo, é 1 ou 2 vezes por semana, aulas de 2 horas, onde, gente, é pauleira, tá? A gente dá a prática para elas, para que a gente treine, né? Treine o olhar. Por isso que vocês veem muito no meu Instagram, eu pedindo, meninas, eu preciso de modelos, preciso de atendimentos, preciso de pessoas que queiram fazer atendimento de modelo para fazer o uso da imagem, porque as meninas hoje, elas precisam treinar o olhar. Então, tudo isso, né, é pra prática, gente, porque como é que eu vou treinar uma consultora, assim, dá pra ela a parte prática, sem ensinar ela a atuar no mercado? Então, quando a consultora não tem isso, né, quando a escola não oferece isso, o que acontece? Traz ansiedade, trava na hora do atendimento, a insegurança na fala, dificuldades em fechar cliente, de vender o seu serviço, né? A dependência total, né, do manual. Hoje muitas clientes não conseguem aplicar o digital. E, gente, o que reflete, né? A cliente não compra o atendimento, ela não compra o seu serviço, não compra cartela, não compra nada de você, né? Ela compra hoje, o que as clientes querem? Elas querem transformação, elas querem uma compra com clareza, elas querem comprar algo que realmente elas enxergam nelas. Então, o que a gente fala hoje? Muito no processo de experiência, tá? Para o seu cliente. Tudo que hoje eu ofereço não é um atendimento, é uma experiência. Então, a gente tem que o quê? Sempre agregar outros serviços, agregar na formação, agregar em atualização, porque isso, gente, é o mínimo, tá? Que hoje meu cliente espera de mim e graças a Deus eu entrego com muita excelência. Então, o que acontece, né? Indo para a parte 2 do nosso encontro aqui, da nossa live, por que esse erro acontece, tá? Para as iniciantes que acham que a coloração pessoal é só, gente, o que eu já vi nessa internet é de chorar. Que, gente, pessoas que só olham para as pessoas e só identificam cartelas. Elas decoram os contrastes, que a pessoa bate o olho e fala, você é um contraste baixo, você é um contraste médio, você é um alto contraste, definir contraste. Seguir o método, né, também como se fosse uma receita de bolo. Gente, a gente tem a parte teórica de contraste, profundidade, intensidade, temperatura, mas nem todos os atendimentos seguem rigorosamente a regra, né? Eu tenho, por exemplo, alunas que gostam de aplicar o pitch, que é profundidade, intensidade e temperatura. Tem alunas que aplicam o TIP, temperatura, intensidade e profundidade. Mas, gente, o que nunca pode mudar no primeiro passo é a aplicação do contraste, porque é ele que vai dar a base para você já deduzir algumas hipóteses de cartela, né? Por que eu falo, meninas, decorem as características de cada cartela? Porque fica muito mais fácil no atendimento. Hoje eu tenho o quê? 6 anos de mercado. E assim, só de olhar para o cliente, eu já sei o que vai guiar, qual cartela vai guiar. Mas o que acontece aqui? Eu não sei, eu não posso, na verdade, não é que eu não sei, eu não posso definir uma cartela só de olhar para a pessoa, porque, gente, envolve em 12 fases, tá? Tanto no presencial quanto no digital. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, falar, você é o inverno brilhante. Gente, não tem como, né? Existem hoje 5 temperaturas de pele, peles que são super desafiadoras, então não tem como a gente olhar para o cliente, né, e falar tudo isso. Meninas, tô vendo as perguntinhas de vocês, eu respondo depois, tá? Então, a gente volta aqui para responder. Qualquer coisa, eu printo a tela e depois trago nos stories as respostas das perguntas que vocês estão fazendo aqui, tá? Gente, o que acontece, né? Muitas consultoras ainda vêm, né? Avaliam temperatura de pele por veia. Gente, eu quero morrer. É porque você tem a veia verde, você é fria. Porque você tem a veia azul, você é quente. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não caiam nessa. Muitas consultoras também não têm muita percepção visual. Isso também acaba influenciando um pouquinho hoje no atendimento, porque elas querem o quê, gente? Elas querem contexto, elas querem conexão. Quando você não domina a parte técnica, nem a teórica, a sua cliente sente insegurança na sua fala.
Uma coisa que eu sempre falo para as meninas, né, que a gente traz hoje na formação de coloração pessoal da academia, é que nós temos a parte profissional. Como é que você vai se apresentar para o seu cliente? Como é que você vai trazer o conteúdo? Como é que você vai vender o seu trabalho? Por quê? Porque isso influencia muito, muito, muito. Gente, todas as meninas, minhas alunas, minhas clientes, as empresas para quem hoje eu trabalho, eu gosto sempre de dar essa atenção especial. Então quero sempre mandar áudio para eles se conectarem com a minha voz, quero sempre, saber o que eles estão buscando, explicar o que eu faço, me apresentar, que, gente, é o inicial, né, sua apresentação, por mais que a pessoa já saiba assim, a Letícia faz coloração. Não, a Letícia não faz só coloração, ela é uma empresa hoje, tá? Que já tem outras pessoas por trás, né? Não sou só eu. Então, o que acontece? Eu tô aqui, o rostinho tá aqui para vocês, mas tem outras pessoas que também trabalham, né? Então, o que a empresa hoje oferece? Tá? E meninas, pensem grande. Se você almeja ter uma empresa, se você quer alcançar, a gente pensa em grande, tá? Faz o nome já da sua empresa, já busca no ChatGPT ideias, tá? Nem que seja só você por enquanto. Mostre a sua marca, mostre as suas características, mostre que o seu trabalho é sério e que ele tem um diferencial, tá? Então, faça a sua marca, mostre. Eu falo sempre para as meninas assim, meninas, primeiro passo, quando o cliente entra em contato com você, mande um áudio se apresentando. Vou me apresentar aqui para vocês rapidamente, né? Porque a nossa live tem que terminar às 7h30, que eu tenho que dar aula, gente, senão as minhas alunas vão ficar bravas. Prazer, fulano X, meu nome é Letícia Pistoresi, hoje eu falei o nome da Academia Color Talent, e nós desenvolvemos o quê? Atendimentos de forma individual ou em grupo ou empresarial de coloração pessoal. Temos consultoria de imagem, consultoria de estilo, personal shopper, personal organizer, mas o nosso foco hoje é o quê? É a formação em coloração pessoal. Nós temos hoje um método que nós aplicamos de forma digital e também presencial. Temos o quê? Trabalhamos com desenvolvimento de marca e treinamento de equipe para 2 multinacionais que são incríveis hoje no mercado. E estamos aqui para atender você na sua demanda e realizamos um atendimento minucioso para te entregar um resultado personalizado. Pronto? Tá? Já fiz ali, já vendi todos os meus serviços, porque às vezes a pessoa que está contatando você, ela não sabe quais são os serviços que você oferece. Então, às vezes, desperta isso nela algo muito, assim, gente, diferente. Tá? Então, ela quer agregar um serviço, ela quer agregar um outro trabalho. Então, assim, é uma forma de você vender também, tá? Então, essa percepção, esse entendimento precisa vir de você, tá? Saber conversar e conduzir, né, o seu cliente é algo que, gente, não sei falar em público. Gente, tem várias técnicas, né, hoje, principalmente na internet, você encontra várias no YouTube, de apresentação, de oratória, para a gente se expressar bem, né? Quando a pessoa cria essa conexão com a sua voz, ela se sente muito mais confiante em adquirir o seu serviço, ela se sente muito mais realizada, cria uma expectativa nela, cria um valor, tá? Gente, coloquei um timer aqui, vou parar ele. Pronto. Para desligar, gente, olha, eu tô aqui fazendo live, tô com aula 7h30, tô com comida no fogo, para desligar a panela de pressão, gente. Daqui a pouco eu tenho que correr, eu vou descer lá embaixo. Descer lá pra cima que não dá, né? Eu vou descer para desligar isso. Vamos voltando aqui no nosso contexto, né, gente? Vida real e aqui para vocês, né? Isso é o que cria autoridade e o que a gente pode trazer um encantamento no nosso atendimento, né? Como a gente pode ainda evitar esses erros, né? Aprender a enxergar a cliente, não apenas a cartela. A gente hoje observa o quê? A temperatura natural do rosto, o brilho da pele, a profundidade, a naturalidade das cores e deixa, gente, a teoria mais leve e também a prática, tá? A teoria é a base, mas a teoria é a base, na verdade, mas a explicação é o que faz o quê? O profissional, tá? Estude para você saber aplicar e não para você decorar. Porque todos os atendimentos, gente, eles são praticamente únicos. A sua cliente tem uma beleza única, né? Então, tudo isso é favorável e
tem que agregar, tá? Então, o que acontece? A gente deixa, então, essa teoria, né, de lado e passa a trazer essa experiência, né? Faça os atendimentos de modelo desde cedo. Eu falo, meninas, reúnam as amigas, as famílias, as alunas, as clientes, né? Que vocês gostariam de presentear para ter um pouco mais de treinamento desse olhar, né? Quanto mais você atende, mais você treina o seu olhar. E hoje, né? Não tente só entregar tudo no atendimento. O que eu quero que vocês entreguem? A experiência. Tá? Então, assim, gente, faça o seu pacote, faça os módulos, aplique para o seu cliente o passo a passo, para que você possa também oferecer outros serviços. A consultoria, né, ela é uma consultora iniciante, a gente quer às vezes entregar demais, falar demais, dar 3.000 informações e, gente, passo por passo, respira, dá a informação básica, dá o atendimento, ofereça um serviço adicional, gente, por etapas. Por quê? Você está acostumada com tanta informação, seu cliente não. E isso, às vezes, pode assustar. Então, o que a gente precisa? De clareza e direção, tá? Então, a gente tem que desenvolver, ponto principal, a comunicação. E aí, o que acontece, né? Consultoras que vendem mais são as que sabem explicar, sabem vender, sabem se posicionar profissionalmente, né? Como eu falo sempre, hoje nós temos vários pontos, vários canais de comunicação e isso faz total diferença, tá? A quarta parte, né? Já quase encerrando aqui para vocês, é que uma consultora de sucesso, o que ela faz de diferente? O que hoje eu faço no meu atendimento de diferente? Eu sou totalmente segura, tá? Vocês sentem segurança na minha voz, né? Eu faço isso há 6 anos, né, gente? Tem como não? Eu sou didática, eu sou objetiva, eu tenho visão, tá? De negócio, visão estratégica para o meu cliente. Eu não entrego só uma análise de cores. Eu entendo a necessidade de cada um. E eu tenho, é claro, né, no começo, foi difícil, mas hoje eu não decorei só o método, eu vivo o método. Então é diferente, sabe? Isso atrai clientes, atrai indicação, atrai resultado. Então, todos os clientes que passaram já por mim tiveram uma experiência totalmente diferente uns dos outros, né? Então, gente, tudo isso, né, é o que a gente oferece hoje dentro da academia. É exatamente isso que a gente ensina dentro da minha formação, como ser e não só a analisar as cartelas, né? É mais que uma consultoria segura. A gente prepara hoje vocês para transformar, para trazer essa experiência para o cliente. Se você quer, né, aprender mais com segurança, desenvolver o seu olhar profissional e evitar que esses erros travem você, consultora que é iniciante, as inscrições ainda de novembro, elas estão abertas, tá? E vocês ainda conseguem ingressar nessa turma. E lembrando que, gente, eu dei um desconto de R$200, mais um brinde, assim, ó, maravilhoso, tá? Ainda vocês conseguem adquirir a nossa mentoria por valor promocional, que nós demos um valor de R$200, tá? Tivemos 2 aulas com essa turma de novembro, mas já estão gravadas e já estão dentro da plataforma, vocês não perdem, fora todo o nosso conteúdo gravado, também, gente, eu fiz hoje um stories muito legal, teve muita gente perguntando, spoiler aqui pra vocês, nós teremos uma imersão, ó, você já entrega na live, imagina a nossa imersão, de 3 dias agora em dezembro. Vocês pensaram que no final do ano vocês não iam estudar, né? Pois vocês vão. Imersão, 3 dias em dezembro. Venho aqui falar mais sobre os dias e o conteúdo que nós iremos aplicar, tá? E detalhe, é uma imersão gratuita. Você pode assistir de forma gratuita, tá? É muito importante que se você não faz parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Entra, postei nos stories para vocês, tá lá. Então clica, faz parte do grupo para você receber todas as informações, tá? Meninas, eu espero que essa live tenha aberto os seus olhos, que realmente o que importa dentro, né, da coloração pessoal, que é visão, prática e comunicação. E eu quero agradecer demais por vocês estarem aqui. E, gente, vou deixar essa live gravada pra vocês. Vou até pintar as
Perguntas que tiveram, que eu vou responder nos stories, porque não vai dar tempo. Inicio a aula agora às 7h30 da noite, tá bom? Gente, um beijo, boa noite e até mais.